Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Votecast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com um programa novinho pra você. E junto comigo, meu querido amigo Otávio Augusto. E aí, Otávio, beleza? Beleza, Vinícius? Vote pra todo mundo. É isso aí, no programa de hoje temos aqui uma rapaziada... Convidados ilustres, podcasters. Claro, é da mesma linha aqui. É... Vamos receber aqui eles que são do podcast Lembrei, Tio Dan e Andrei. E aí, rapaziada, tudo bem? Fala aí, eu tava esperando primeiro pra não falar junto, mas vamos nessa. E outra, a hora que você falou ilustre aí, eu já cocei pra soltar uma aqui. Olha, a gente nem falou nada. Não. Você que cutucou aí. Tava adormecido aqui. Eu me segurei. Mas vamos lá, deixa a prosa rolar aí que a gente se defende aqui. Salve, meninos! Tio Dan chegando aqui, obrigado pelo convite de vocês. E assim, eu tô entrando na pó das panelinhas de vocês, porque fica só as panelinhas aí, nunca chamo o Tio Dan aqui. Verdade, cara, o Tio Dan tava devendo aí. Tá certo. Eu tava devendo? Nós estávamos devendo aí, que ele é tão de fora da panela que ele agradeceu o convite, eu nem isso fiz, ele já fala toda hora com você. Ainda chega, já mete o pé. Obrigado pelo convite, eu tava esperando mesmo também, já tava esperando há algum tempo já esse convite. O Tio Dan agora está oficialmente dentro da panela, né? Isso, decretamos agora oficial, exato. A gente não nega a existência da panela. Não negamos, sustentamos a ideia. Isso. Sim. Pode ter certeza que agora eu não saio mais, fala. Isso, exatamente. Igual vampiro, não chama pra entrar, mas quando entra, eita. É difícil. Rapaz, essa panela tá grande. Sabe aqueles caldeirão de feijoada grandão assim? Opa! Tá desse jeito já. Entrou um gordinho, um porquinho agora. Bom, eu como já tava, não vou falar nada sobre isso. Prefiro não comentar. Deixa. Bom, eu acho que os nossos queridos ouvintes aí já viram a nossa intimidade aí, né? Isso, já deu pra perceber, né? Com os convidados. Mas, pra quem caiu de gaiato aqui no Votecast, apresente-se. Começa aí com o Tio Dan. Eu vou começar, que eu sou o mais novo da panela, então eu vou começar aí, tá bom? Novo da panela. Da panela. Da panela. Na verdade, meu nome é diferente. Meu nome é D'Angel Lopes, né? Eu sou aqui do interior de São Paulo, sou de Jacareí, igual o Andrei. Eu, de formação, sou professor de educação física, mas de uns anos pra cá eu resolvi trabalhar com artes, né? Então, eu sou contador de história. Na pandemia, me tornei podcaster aí e comecei a gravar algumas coisas e escrever algumas coisas. Mentira, só gravar mesmo. Escrever a gente só anota aqui no cantinho e manda bala, né? E entrei nesse mundo aqui sensacional e cada vez me apaixono mais e vejo um aqui, escuto um ali e copio um dali, ajusta daqui. E aí tô chegando. Maravilha. Mas é o Tio Dan. É o Tio Dan. É o Tio Dan. Já eternizou isso aí, né? Não tem jeito, né? O Tio Dan veio da recreação, né? Eu sou... Na verdade, eu trabalhei muito tempo com recreação, com animação de festas infantis. Que legal. E aí, imagina pra uma criança de 2 anos de idade falar assim, D'Angel, vem aqui, D'Angel. Não tem como, não fala. Aí não dá, né? E aí, mas o dia que eu assumi mesmo, acho que o Andrei tava nesse evento aí, eu fui fazer um evento com um pessoal amigo nosso aí, eu tava num hotel fazenda em Guararema, aí cheguei mais cedo, pedi pro meu pai me levar e meu filho naquela época tinha 5 anos de idade. Aí a gente tava brincando lá, batendo papo e tal, e eu já comecei a montar as coisas. Aí de repente chegou o pessoal, né? No meio do pessoal tava
a esposa do Andrei lá. Aí o Guilherme falou: oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme. Eu sou filho do tio Dan. Aí já era, né? Olha só, cara. Ele mesmo que... Ai. Daí já assumi. Então foi. eu já tô até mudando meu RG já. Então você e o André já se conhecem há muito tempo, então. Já. A gente se conheceu de treinamentos aí, de que a gente se trombou. Na verdade, o Lembrei foi o primeiro trabalho que a gente tá fazendo juntos, assim, né? A gente sempre foi amigo, parava pra bater papo, saía pra comer pizza junto, mas nunca fez nada junto, né? Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo e desenvolvendo um trabalho junto aí. Aí deu certo, né? Da hora, tá Muito dando certo. Tá indo, tá indo, né, André? Tá indo, né? Modéstia. A humildade é assim mesmo. Mas já tem acho que uns 15 anos que a gente se conheceu e temos umas histórias juntos. Não, eu já ajudei o tio Dan aí em algumas recreações da vida aí, mas mas não como um recreador. Aí chegou um ponto que eu falei pra ele, ó, tio, você precisa de um cara pra pôr som, pra organizar os bastidores, beleza, mas essa recreador, coisa de... não. eu acho que eu não tenho muito jeito, não. Mesmo porque o cachê do Andrei é mais caro, né? Então, eu ia falar isso. Porque aí sobe o nível, né, cara? É diferente. Mas, ó, 15 anos atrás não existia nem, como falo, o Abravanel. E eu também nem me parecia, tava longe de parecer com ele. Quer dizer, essa parecência aí são vocês que falam, eu já disse 1000 vezes. A minha mãe não acha, ela acha que eu sou mais mas bonito. Você acha, isso que é importante. Bom, então se apresente, Andrei, para o nosso público. Eu sou o Andrei Cardoso, né? Tem aí, como o Dan colocou, questão de formação, eu sou formado em psicologia, trabalho com isso tudo, mas na podosfera não assumo de cara essa relação com a psicologia, justamente para poder falar besteira, né? Sim, se apresentar como profissional tem que manter ali, né? Contar piada sem graça, falar umas bobeiras, ninguém vai te cobrar, né? Psicólogo falando isso. Sábio. Mas assim, profissionalmente falando, trabalhei muito tempo numa empresa aqui da nossa região, também sou de Jacareí, como o Dan colocou, a gente se conheceu por isso também, por morar na mesma cidade, tivemos vários amigos em comum ao longo desses 15 anos e fases, né, dessa amizade, épocas se vendo mais, épocas se vendo menos e morando mais próximo, morando mais distante, mas o Dan é aquele amigo que a gente sempre fala, faz tempo que eu não vejo, vou mandar mensagem ou vamos combinar alguma coisa juntos. E felizmente a ideia do podcast veio agora e nos deixou mais próximos, que a gente não fica mais de uma semana sem se falar por conta dessa desculpa. O tio, ele vem de várias situações, não só da recreação, né? Quando a gente tinha um grupo de amigos que por conta desse treinamento que ele falou, a gente criou aí uma amizade entre 10 pessoas mais ou menos, e a gente já falava naquela época que não podia ser uma panelinha, porque era muita gente e vários gorditos, então tinha que ser um caldeirão, e a gente começou a chamar de caldeirão, e a gente se encontrava por conta desses treinamentos que a gente ia e tal, mas também para geralmente comer, fazer festa, então virou um grupo próximo. Aí tinha algumas crianças, alguns amigos nossos tinham filhos, e aí ficava tio pra lá, tio pra cá, então todo mundo era meio tio. O tio Dan era o tio oficial, mas eu também era o tio Andrei, né? Tinha a tia Flávia, né? E os outros tios também, né? Faltou dizer só duas coisas do caldeirão. O caldeirão era caldeirão porque a boca era grande, então qualquer um poderia pular, né? E outra, a gente só se reunia em volta de um prato de comida. Então essa era... A gente ligava um pro outro e falava assim, o que a gente vai comer hoje? Ninguém falava assim, vamos se ver? O que a gente vai comer hoje? O que vir depois tá bom. É lucro, né? é lucro. O que vem depois é lucro. O que nós vamos comer? Exatamente. Mas olha, eu tenho boas recordações. Incríveis. Comida é agregadora, eu sempre falo isso. Falei isso até num episódio que o Dan lembrou disso lá, e eu falei, né, que a comida é agregadora. A gente
Toda vez que eu me lembro, por exemplo, um dos nossos amigos desse grupo tinha um trailer de lanche. Nossa. E aí você já... aí fica difícil, né? Aí complica, né? Nossa, cara. E era bom o lanche, viu? Ele começou a falar, bom. a primeira coisa que eu lembrei, caramba, viu? O lanche do Fabiano, caramba, que Exatamente. saudade. E tinha os lanches que tinham nome, né? Tinha o lanche do Andrei, o lanche do Júnior, porque cada um já foi pegando o seu lanche e fazendo do seu gosto, né? Olha só. Ou Ó. com mais queijo, com menos queijo. Então a gente já tinha os lanches com os nossos nomes lá. Que isso. massa. Foi assim, 1 ano mais ou menos a gente tava nessa pegada aí. Foi um ano de crescimento, vamos dizer assim. Sim. Crescimento do vínculo, crescimento da Isso, barriga. Crescimento, todo Cresci- tipo de crescimento que você possa Crescimento imaginar. lateral. Lateral, exatamente. Ai. Bom, o Andrei já participou aqui do Vodcast, né? É No verdade. episódio 57 aí, que Jacareí estava em alerta lá, tava Verdade, problema verdade. lá. Exatamente. Sério. Eu Negócio fiquei tava- ausente um período porque acabou a energia aqui. Isso. E o episódio 51, que depois a gente fala mais pro final ali do Press Start, né? Ô, Will, segura as pontas aí, depois eu já falo disso. Aguenta aí que hoje eu lembrei. Hoje eu lembrei. Eu vou aqui citar uma frase da nossa panela, né? Que foi dita no episódio do Escola Pública Podcast. Diz assim: por que eu não tive essa ideia? Professor Luciano. Professor Luciano. 2021. Exatamente. Então explica. O professor Luciano tá na espreita aí para uma participação, já tá bem próximo. A Cris já fez até o texto dela, hein? Ah, é? Vixe, Legal. Então, olha aí, o ó. Vinícius já tá livre, que ele já participou com um baita, foi uma bela participação, né? Agora o Otávio, Muito né? O emocionante. Otávio também Foi tá, muito nós legal. estamos marcando de perto aí. Mas o meu é aquele lance, né? Vocês estão sendo a cura para meu problema de esquecimento. Problema de zimnésia, como diria um amigo meu. Então, eu vou falar um pouquinho só da ideia e depois o Dan complementa aí. Demorou. A questão assim, eu comecei a história com o podcast lá no Press Start, você falou que ia demorar, mas eu tive que falar antes. Ah, não, aí você pode falar. Começou lá com o convite do Williams, né, do Will e do Henning. Ele, na verdade, juntou nós três, eu não conhecia o Henning, e aí nós começamos. Nesse período eu já estava consumindo muito podcast, então eu tinha uma ideia, quando ele falou, pô, demorou. Vambora, eu gosto, quero fazer, vamos fazer. Quando eu comecei a fazer com ele, comecei a pensar outras ideias, porque de certa forma o Press Start é um projeto do Will, né? Então eu comecei a viajar, a pensar o que eu poderia falar, se poderia ser falar de filmes, falar de futebol, falar de psicologia, mas aí isso já está bem saturado, né? E por essas coincidências do destino, né, ou sei lá como queiram chamar, o Dan começou também a produzir as coisas dele em larga escala nesse período da pandemia, como ele colocou, mas daqui a pouco ele fala melhor sobre isso. E aí a gente conversou, falou, tio, vamos fazer alguma coisa juntos aí, eu tô fazendo podcast e tal. E aí aguçou novamente aquela coisa, beleza, o que eu poderia fazer que tem a ver comigo e que não tem ainda por aí. E aí nós começamos a conversar. O Dan também já estava fazendo alguns projetos dos outros podcasts, né? Que ele já tinha, de contação de história, das coisas que ele faz. Mas eu fui pro lado da nostalgia, que é uma coisa bem comum para mim. Eu tenho essa veia nostálgica, e não é de hoje, assim. Quando eu era adolescente, eu tinha nostalgia de 2 anos atrás, sabe? Eu mudava de escola, na 8ª série e ficava com saudade da sexta, da turma da sexta, Nossa, sabe? mano, E ficava como é que lembrando. pode? Velho, eu não lembrava mais nem os nomes, velho. Então, era isso. Eu me lembro bem dessas coisas, de sensações. E aí eu falei, bom, vamos aproveitar. E fora
uma coisa que eu comentei lá com o Luciano no podcast do Escola Pública, quando eu participei, que eu tenho essa coisa da memória associativa, né? Eu tenho uma maluquice de falar os anos da novela, ou os anos que aconteceu, o que aconteceu na Copa, é bem presente na minha memória. Não é só as músicas, não. Ele fala, é música, é novela, é revista, é tudo. Ele fala até assim, até quantos gargarejos o cantor falou na música. O Andrei tem uma memória incrível, gente. Então incrível. É quase um X-Men. Exatamente. Tanto que alguns episódios eu falo assim, meu, o que eu tava fazendo naquele ano? Deixa eu dar um Google aqui pra ver o que acontece. Lembrei. Não, mas eu já dei Google também, não posso falar não, mas confesso que tenho uma boa memória, sim. E é como o Luciano falou, que ele também falou, eu tenho isso, né, de associar, por exemplo, no ano 94 teve a Copa, morte do Ayrton Senna, Plano Real, eu consigo guardar, assim, os acontecimentos, ou o que eu tava fazendo, a 8ª série, a escola, os amigos, entendeu? Tem essa... Por enquanto, né, gente? A gente já tá caminhando aí pro meio já estamos na metade do caminho, não sei até quando vai durar. Então... o HD vai eliminando essas coisas lá atrás, né? Aí vai vindo. O podcast vai ser uma forma também de guardar essas memórias, né? Então, tá tudo registrado lá. E aí, após algumas conversas, nós chegamos a esse formato. Eu confesso, assim, que algumas coisas eu lutei um pouquinho para poder manter, mas é assim, né? Como nós somos uma dupla, vocês também passam por isso, né? De como combinar as ideias, né? E, de certa forma, a gente consegue se entender bem nesse caminho aí. E deu certo. A princípio a gente ficava meio, será que a gente convida alguém para conversar, como é o caso do podcast de vocês aqui? Mas eu pensei nesse formato mesmo, de ter um áudio e conversar a partir daquele áudio, para deixar também mais amplo, né? Por exemplo, em um episódio a gente consegue ter 3 participações. Sim. Se fosse uma entrevista, talvez se limitasse a uma participação. Então, foi se moldando e foi ficando gostoso de fazer também. Então, é por isso que funcionou e talvez por isso que algumas coisas que vocês falem aí que deu certo, não sei o que, funcionem por isso, porque a gente sente o prazer de fazer. Eu gosto de gravar, né? É gostoso a gente pensar em tudo e depois ver aquele projeto funcionando, né? O projeto lá editadinho, com as ideias que a gente pensou antes, projetou. Então... mais ou menos isso. Mas vai lá, tio, fala você agora da sua parte e como é que foi aceitar, abrir mão de algumas ideias, enfim, conta aí pra eles também. Quando veio a pandemia, eu tava com alguns projetos já encaminhados para acontecer, que eu fui adiando, porque veio o nascimento da minha filha, veio algumas outras coisas que eu falei assim, não, beleza, agora eu preciso ficar aqui e eu vou ajustar. E aí, no final de 2019, eu pedi conta da empresa que eu trabalhava para investir realmente no que eu queria fazer, né? Que era investir demais na recreação, na contação de história, no envolvimento. E um dos projetos que eu tinha com contação de história era vivenciar a contação de história de vários contadores do Brasil inteirinho, porque eu queria ter ferramentas para, assim, eu sempre sonhei grande, né? Eu sou igual ao Disney, eu miro as estrelas, eu miro lá e vai acertar alguma coisa. E aí, o que veio? Veio a pandemia e arrebentou tudo. Eu falei, preciso fazer. E aí, conversando com um amigo meu, que é o John Faria, que ele é lá do Quintal da Cultura, o Osório do Quintal da Cultura, ele já fazia podcasts, né? Já tinha alguma coisa, e eu falei assim, eu quero fazer um podcast de contadores de histórias, mas que não seja de contação de história. E aí eu comecei a fazer um bate-papo de contadores. Como é que veio a formação do contador? Da onde que veio referências de história? Como é que ele se preparava para contar uma história, né? E aí não tinha contação de histórias nesse podcast, chamava Antes de Contar. E aí eu fui fazendo Antes de Contar, e aí eu comecei a ver que era difícil a gente entrar em contato, acertar um horário bacana, foi mais difícil, mas aí eu falei assim, vou continuar aqui com esse e vou abrir mais uma veia para ver o que acontece. E aí eu fiz mais um podcast que se chama, que hoje ele tá ainda rodando aí,
que é o Causos de Viagem. Causos de Viagem, qual é a ideia? Perrengue de viagem. Quem é que nunca teve um perrengue de viagem? Todo mundo teve um para contar uma história bacana e tal. E aí a gente começou com os nossos amigos, porque como eu trabalhei com recreação, então tem os amigos que vão fazer recreação no lugar, e aí faz no outro. E aí a gente teve a sorte, por exemplo, de um segundo episódio, convidar um amigo nosso, que é o Kazan, que ele foi fazer a final da Libertadores do Atlético Mineiro, e era pré de avião, aí eles foram de ônibus, foram parados 759 mil vezes pela polícia, e ele contou tudo isso aí, né, pedaço por pedaço, foi incrível. E aí um certo dia a gente mandou um alô esqueci, peraí, vou lembrar o nome dela, ai meu Deus do céu, esqueci o nome dela, da Mariana Becker. Mandamos lembrei. Mandamos um alô para Ana Maria Becker, ela deu ok. E aí a Mariana Becker abriu várias portas pra gente. E a gente começou a contar causos de viagens de pessoas assim um pouco mais famosas. Aí a gente entrevistou o Paulo Mancha, da ESPN, o Du Menezes, que é um amigo nosso até agora, né? O Cássio Cortes, o Marcelo Correge foi incrível. Um cara que muito papo, muito brother, foi o Danilo, dos Desimpedidos, né? Bruno Mota, Virna, o Ademar foi sensacional, eu ri demais com o Ademar. E o último, teve outro. Do São Caetano. Do São Caetano, exatamente. Pô, cara, que legal, velho. Foi muito legal. E o último a gente entrevistou, que a gente se mijou de dar risada, foi com o Paulinho Serra, né? O humorista. Ele é muito bom, né, velho? Ele é muito bom. E ele é bom de papo também, fora do personagem. Teve alguns aí no meio do caminho que viram o personagem, depois você fala gravando, né? Mas teve vários, o Paulinho Serra é um dos caras que antes, dois que eu me lembro muito forte dele, do Smeagol. Sim, O Smeagol é carioca, né? Uhum. O Smeagol já entrou fazendo piadinha, a gente parou de gravar, ele continuou fazendo piada, batendo papo incrível. Aí, amigos do Vodcast, vocês já sabem aonde procurar a produção aí. Então, eu só tô vendo aqui. Já anotamos. Tá gravado? Tá gravado os nomes aí, ó. A gente passa os contatos pra você. Aí veio eu tô esperando ele chegar, não lembrei aqui. Não, mas... aí eu vou pro convite especial, né? Por exemplo, assim, você só chega nesses caras com aquela pergunta, assim, sensacional. Aí o Andrei chegou em mim e falou assim, cara, tô pensando em fazer um podcast, tô vendo que você tá aí, né, caminhando também. Vamos fazer um podcast de memórias afetivas? Porque sabe o seguinte, brother? Nós estamos ficando velho. Já nós vamos esquecer todas essas histórias. Então vamos gravar para não perder. Aí não teve como não aceitar, né? A realidade, né, imposta com esse apelo aí, né, cara? Exatamente. Aí vamos fazer como? Aí eu já adorei a ideia de ter áudio, né? Porque parece fácil, mas é difícil você marcar um melhor horário. Teve entrevistado que a gente entrevistou sábado às 8 horas da manhã, teve entrevistado que foi meia-noite. Então, esse aí é áudio. O cara manda o áudio pra você, depois você edita e tá tudo resolvido, né? A gente achava que seria fácil, né, André? Sempre é fácil até a segunda página, né? Exato. Aí você manda, fala assim, quando é que você vai mandar? Amanhã eu mando, só que o amanhã dele demora uns 3, 4 dias pra chegar. E aí a gente foi se moldando, né? E fazendo... a gente gravou um episódio de com o tema que a gente gravou quase 3 horas de podcast, porque a gente tava conversando, aí daqui a pouco fala assim, tira daqui, tira de lá, faz 2, aí não, vamos fazer, a gente esquece tudo que a gente fez, vamos gravar de novo, vamos pautar, vamos organizar, porque realmente tava assim, de jogar fora o produto que a gente fez. E aí a gente foi moldando, foi fazendo, abrindo mão aqui. A gente brigou algumas vezes, né? Por causa de 20 segundos a mais de podcast, de 10 segundos a mais, né? Aí o Andrei fala assim, não, pode cortar a minha fala. Eu falei, que cortar sua fala, Andrei? Que cortar? Você tá assim, louco, mano. Você tá louco. Eu queria que o podcast durasse no máximo até 40 minutos. Impossível, gente. Não dá, porque eu falo pra cacete, o Dan também. E aí ficou impossível. E aí, pra justificar o corte,
porque os primeiros episódios o Dan editava, né? E eu falava pra ele, não, pode tirar a minha fala, tira o que você vai precisar tirar. E aí ele ficava bravo comigo, porque não queria tirar. Mas não é. E outra, a gente que tá aqui por trás, a gente vê que é uma conversa, é um bate-papo que tem começo, meio e fim. Exato. E aí você tira um pedacinho, a hora que você vai escutar, você fala assim, mas cadê aquela parte assim que completa essa frase aqui? Né? Para quem tá escutando pela primeira vez, até não entende, né? Não tem essa pegada, essa coisa de construir realmente ali um raciocínio, mas para nós que gravamos, a gente sabe quando é que começou, por que fez aquele caminho, então a gente fez aí o Lembrei. E assim, confesso que é gostoso demais, porque me faz relembrar de muitas coisas e faz a gente pesquisar memórias afetivas que sejam comuns de todo mundo, né? Uhum. A gente fez aí 10 anos, né? Todo mundo fez 10 anos uma vez, né? O que tinha nos seus 10 anos? Quais as coisas que você falava? E a gente tem, assim, graças a Deus até hoje, grandes sortes, né? Que quem falou dos 10 anos foi um amigo meu, o Zeca, né? O Zeca, ele construiu uma infância que quase todo mundo tem da nossa época, de jogar bola na rua. Sim. Então a gente, às vezes, recebe uns presentes, assim, sensacionais que antes de escutar o áudio, a gente já fala, puta, já chora, fala assim, vai ser muito louco. Então, essa é uma contribuição que vale muito a pena e é muito legal, é muito gostoso reviver essas memórias afetivas aí. Eu sou suspeito a falar, né? Né? Ó, antes de você falar, deixa eu só comentar aqui que a sua, como é que eu posso dizer? Suspeição? Não existe essa palavra, né? O fato de você ser suspeito aí já começou no projeto, né? Porque o Otávio foi o responsável pela linguagem, como é que chama? Como é que a gente começa? Eu sempre pergunto isso pra você, né? Visual. Comunicação visual, né? Linguagem visual. Linguagem visual. Foi você que me ensinou isso. Ficou perfeito, né? Foi, assim, uma contribuição e tanto, porque a gente foi conversando e você deu esse toque aí com o seu dom, o seu trabalho, sei lá, sua arte aí, seu ofício. E, de fato, você é suspeito porque você também é um dos membros aí do nosso podcast, né? Com certeza. Mas pode falar aí que eu sou cortador mesmo, vai. O tio Dan é contador e você é cortador. Exatamente, é o cortador. Não, então, por isso que eu falei que eu sou suspeito, né? Eu me sinto parte aí do Lembrei, né? Mas a concepção do podcast, e aí que eu até defendo a tese, né? Tem gente que fala assim, acabou os formatos de podcast, todos já foram explorados, agora é só um copiar o outro. O Lembrei, ele vem e quebra esse tipo de fala, entendeu? Porque o formato que vocês planejaram, e essa foi a minha empolgação desde o começo, né? Vocês começam o episódio, né? Esse eu tô dando o meu pitaco aqui, né? Vocês começam o episódio e aí tem uma quebra daquele clima, igual o clima aqui do podcast, ele não tem uma quebra, ele só tem um espaço entre as músicas para não ficar cansativo, né? Mas você quebra com uma terceira pessoa falando. Sim. Quer dizer, você vai pra outro lugar. Você tá num lugar ali com o tio Dan e o Andrei e de repente você tá em Jacareí em 1930 lá, né? Entendeu? Aí já não é memória da minha infância. Porque ouvintes do podcast. Porque eu não sou tão velho assim, por favor. Não, então, mas um dos episódios é que eu sou muito ruim de memória. Alguém lá mais velho que eu me senti dessa maneira, sabe? Eu fui teletransportado para os anos 30, eu acho que eu exagerei também, né? Sim. Mas tudo bem. Só uns 50 anos. Só pra branco e preto. Era branco e preto. E aí volta depois o tio Dan e o Andrei conversando. Aí a gente entra na infância do Andrei, entra na infância do tio Dan. E aí de repente uma pessoa
bem mais nova, conta a história dela dos anos 2000. Ou seja, eu já trabalhava, essa pessoa era adolescente numa época que eu já não era mais. Né? Não era mais, né? É legal. Então, essa quebra de ambientes, assim, que é mais fantástico e também é muito emocionante, né? Tem vários relatos, igual o tio Dan já falou, tem vários relatos que é emocionante demais. De música aqui, eu quase suei pelo olho. Suar pelo olho. E é legal você falar isso, Otávio, porque a gente sempre faz essa programação de, no outro podcast a gente fez 2 homens e uma mulher. Agora a gente vai fazer 2 mulheres e um homem, né? Sim, então, vamos pegar idades, alguém que tenha mais de tantos anos, alguém que quando viveu uma infância mais distante, pra gente até mesmo ter essa liberdade de alcançar mais conhecimentos, mais saberes, mais memórias afetivas. E você vê, eu assim, nem né? sabia que vocês se programavam desse jeito e dá pra perceber, né? Que na verdade a ideia, quando a gente sentou para conversar, eu fui tentando convencer, né, o tio Dan, e moldando também a coisa de o que fazer, né, algo que eu goste, o que tem a ver comigo, para que fosse muito plural, né, que tivesse pluralidade e que conectasse as pessoas, né, tanto os participantes, nós dois que já temos uma conexão, né, isso é natural, e também quem estivesse ouvindo. Então, claro que a gente às vezes pensa uma coisa e ela toma uma forma diferente ou uma proporção melhor do que a gente tinha esperado. Então, algumas coisas aconteceram assim. Mas eu queria, de fato, trabalhar essa coisa do áudio, de as pessoas ouvirem, porque o podcast, para mim, sempre mexeu dessa forma. Eu não estava vendo, e eu sou um cara moldado na TV, né? A gente tem até um episódio de TV falando sobre isso. O episódio de TV de vocês, a gente não escuta, a gente assiste, né? O nosso episódio de TV tinha que ser no YouTube. Exatamente, cara. Olha aí, quem sabe, né? Vai que... E é isso. Eu fui criado vendo TV, mas quando comecei a ouvir podcast, comecei a entender qual era o lance ali, como o Otávio falou, de ir para outros lugares e viajar, e a gente tá ali nada mais, e a gente aqui, né, no Vodcast também tá fazendo isso, de contar histórias, né, a gente tá aí mantendo a tradição oral da humanidade, então o podcast faz isso, e a minha ideia, quando pensamos, né, juntos nisso, era também fazer com que quem estivesse ouvindo tivesse uma ação ao ouvir. Então não é só ouvir a minha história ou a do Dan, mas também lembrar da sua. E o nome Lembrei, que foi o do tio Dan que deu, foi aquela coisa do Eureka. É isso, lembrei, porque ele já é uma ação, entendeu? A pessoa vai ficar remetendo a memória dela, também vai chegar no opa, lembrei. O estalinho foi o senhor Otávio que trouxe para nós, né? Então tudo se conecta. Exatamente. E assim, para mim é mais essa ligação de amante da rádio, né? O Andrei tem essa ligação muito forte com a TV e eu sempre fui apaixonado até hoje eu sou, né? Eu tenho aqui um mini estúdio na minha casa, eu faço alguns trabalhos para algumas rádios aqui, tanto aqui de Vale do Paraíba quanto de São Paulo, né? Com narração esportiva. E eu sou encantado por esse ouvir, né? Tanto que, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, durante muitas vezes eu me peguei escutando programas da Jovem Pan, da AM, né? E deixando as músicas de lado porque eu queria ouvir das pessoas, aquele bate-papo, de estar pertinho. E o podcast, quando eu conheci o podcast, eu me encantei. Porque a sensação é de que o cara tá aqui do seu lado, né? Exato, é muito pessoal, ele tá dentro do seu ouvido, né? Você esquece, desliga do mundo, ele tá aqui, ó. Você para aqui, ó, naquele momento que você tá fazendo atividade física ou tá indo pro trabalho, e aí você esquece tudo que tem ali do lado para ouvir o que tá aqui, o que estão te falando, a mensagem que você tá recebendo.
eu fiquei encantado com o podcast. Sim, com certeza. Tem a história do Vinícius, tá no 03 aqui. A gente verdade. O número. A parte de uma história. É emocionante, nem vamos comentar aqui. Não, deixa. Vai lá. Vai lá escutar, porque esse foi um episódio que saiu em 4 dias, né, Andrei? Verdade. A gente teve a ideia, falou assim, a gente tá esquecendo das festas de Natal, a gente precisa fazer um podcast agora. Cara. Aí eu falei assim, eu tenho uma história de um amigo. Ele falou assim, eu tenho de outro, então vamos atrás, a gente tem que conseguir. E em 4 dias a gente gravou o podcast e pôs ele no ar. Foi assim, foi aquela correria gostosa que depois quando a gente escutou, nossa, foi incrível, porque foi muito... Esse foi, assim, o xodózinho nosso. Por enquanto o meu é esse aí, que é o de Natal. Cara, e vocês me fizeram contar uma história que eu nunca coloquei ela na ordem, assim, sabe? Eu tinha na memória, mas nunca vou contar ela desde o começo. Como é que foi? Isso aqui e tal. Falei, cara, olha só. E acabei materializando ficou muito fera. Consegui lembrar, deu contando. E depois eu ouvi eu contando de novo. E mesmo assim você se emociona ouvindo várias e várias vezes a mesma coisa, não tem jeito. E olha só, Vinícius, não sei, vou perguntar pro Andrei agora, né? Todo mundo que eu mando áudio tem essa mesma coisa de ter vivido a história, mas nunca ter organizado ela na sua cabeça, né? É verdade, cara. E não foi a primeira vez que eu tô escutando isso. Não sei se o Andrei já escutou isso de algumas pessoas. Eu já escutei de vários amigos escutando. Falei, cara, que legal, né? Poxa, eu parei pra pensar. E a gente tem até um parceiro nosso, um amigo que eu conheci num curso de radialismo, que é fanzaço também, tá? Escuta todos os podcasts, me dá feedback, e ele fala, e outra, ele manda áudio pra mim, falou, cara, lembrei de tal coisa assim, assado. Olha só, e isso ele falou, eu organizo as minhas ideias a partir do que eu escuto de vocês. Aliás, a primeira vez que eu organizei essas ideias foi quando você me convidou pra fazer. Foi o Aldo, o grande Aldo. Olha só. Legal, ele participou do episódio de família, né? Exatamente. Muito bom, o Aldo até hoje manda áudio pra mim. Esse episódio, como ele colocou, né? Como o Dan colocou do fim de ano, fez com que a gente se organizasse, né? Pra não perder datas, porque faz parte também, né? Da memória afetiva essas datas ou festas ou períodos específicos do ano. Inclusive o Vinícius foi um parceiro da panela aí, como o Dan colocou, porque nessas horas a gente recorre para aqueles que já passaram por algo parecido ou passam, né? Sim. E aí, não lembro, mas acho que em 1 ou 2 dias você mandou, e essa de fato é uma parte complicada, que a gente é um podcast pequeno, que está aqui começando agora, mas eu imagino que a produção, né, desse conteúdo é uma das partes complicadas de você pedir e depois ficar, lembra de mandar. Nós vamos gravar tal dia. Você pode. Eu acho que pode ser o podcast maior que vai ter isso daí. Pois não, então, com certeza, é isso. É que o lembrei, a confecção do lembrei também é diferente. Exato. Né? Porque você aguarda o áudio, aí você tem que ouvir o áudio e comentar em cima daquele áudio depois, quando vocês forem gravar. Fazer o link. Entendeu? É totalmente diferente. A gravação, como é que é feito. É muito, muito, muito legal, cara. Eu vou confessar aqui um desejo de grandeza aí do tio Dan, que ele disse que sonha com as estrelas, né? Quando a gente for num podcast com milhões de não é views que fala, como vale, de downloads. Né? Quando a gente tiver milhões e puder ter uma equipe de produção, a ideia é que a gente não ouça o áudio antes, que a gente ouça só no momento da gravação, para deixar fresquinho ali a emoção, né? Para conversar sobre a emoção fresquinho. Eu sou um cara muito chorão, né? Eu sou muito emotivo. E tem áudios que eu recebo de pessoas próximas, assim, por exemplo, Dia das Mães, eu recebi um áudio de uma menina que foi minha aluna, e agora eu sou professor da filha dela, né? E aí, por exemplo, a história me emociona, então eu gosto de deixar isso correr. E eu acredito que se ouvir essa história na hora e soltar ali o que sente na hora, o que tá,
vai dar um outro resultado. Mas isso aí é um planos para daqui a alguns milhões de seguidores. Vai dar certo, vai dar certo. Sim. Não, mas a ideia é excelente. A ideia tem que acontecer isso daí. Quem tem essa vibe é as meninas do Fábrica de Crimes. Cada episódio é uma que encabeça contando. Isso. Então, nem toda a história, todo o enredo, a outra sabe. Exato. Então ela conta, a outra fica surpresa realmente mesmo, isso. Cara. Cada episódio, uma roteiriza. Isso. Ah, legal. Muito legal. Cada episódio, a outra é a escada, a outra é a pessoa que está ouvindo, a reação da pessoa que está ouvindo. É tudo natural mesmo. É outro podcast também que a gente ficou impressionado. Quem não conhece, vai lá, porque da mesma magnitude do Lembrei, assim, de ideia, né, e concepção do... É o que o professor Luciano falou, né? Por que eu não tive essa ideia? A hora que o professor Luciano falou... falando isso, que eu vou ficar me sentindo o gêniozinho do podcast. Pode se sentir, tudo bem. Pode sim. Mas deixa eu falar, uma das intenções também, que a gente... O Dan sempre me fala, eu fico, sempre que alguém vem e elogia, e a gente a cada episódio... Porque... Infelizmente, os nossos amigos mais próximos não são muito os meus, né? No seu Dan. Mas a gente já conversou sobre isso, né? Vocês estão descobrindo o podcast agora. Exato. Então, as pessoas que a gente pede, geralmente não sabem direito para que vai ser feito. E quando escutam o resultado, elas têm uma reação muito boa. E é gostoso ouvir isso deles, né? De ter esse retorno. Puxa... Como vocês falaram, né? Lembrei de tal coisa, viajei, o papo de vocês é gostoso e tal. Beleza, missão cumprida. Mas aí eu fico com vontade de colocar na água que nem flúor, sabe? Eu queria que todo mundo escutasse, entendeu? E eu fico com esses sonhos de grandeza. Eu falei, não, eu vou mandar pra alguma produtora, eu vou mandar pra não sei quem, pra ouvir, que eles vão gostar. E aí, né, lógico que as coisas não acontecem assim. E o tio Dan sempre fala pra mim, ó, a gente tem que ter consistência e frequência. Uma hora a coisa acontece. Sim. É isso aí mesmo. Nós estamos nessa fase aí, né? Eu falei pro Andrei, nós estamos agora no 13º, estamos indo pro 14º episódio, assim, né? Então a gente não tem um lastro muito grande, não tem, digamos, alguma coisa para falar, alguém, assim, de grande nome para trazer pro podcast. Então a gente tem que construir, tem que ir fazendo, né? É um tijolinho. Um tijolinho, exatamente. Eu acho que ajustamos os 3 primeiros, nós ajustamos formato, ajustamos o tempo, né? Porque a gente gravava de qualquer jeito, eu ligava aqui, vamos gravar. Aí a gente já roteiriza, pauta, ajusta, troca uma fala aqui, né? Nos 5 primeiros a gente foi, e um aperta daqui, outro solta daqui. Agora, os próximos é de consistência mesmo, de ter aí 20, 30 episódios, pra ir na hora certa, a gente vai aí desanda, né? E eu comemoro, falo assim, Andrei, é o nossa melhor estreia, nós tivemos 5 downloads em menos de 2 horas. É isso. Mas o podcast é isso, velho. É isso. E eu comemoro, eu não sei, eu sou muito otimista. Não, mas tem que comemorar mesmo. Eu vibro mesmo, tá? O primeiro que a gente lançou, nossa, foi suado pra acontecer alguma coisa. E aí, cada tijolinho eu comemoro, aí o Andrei, né, fala, não... mas eu queria... Não, calma, vamos lá. Eu queria 100 downloads no primeiro dia, assim, ó. Nas 2 primeiras horas. Mas o lance, quando chegar aos 100 downloads por hora, você vai falar, pô, mas eu queria 1000 por hora. Verdade. É sempre jeito, assim, vocês vão ver. Não tem jeito. Mas assim, eu tô confessando até mesmo uma questão, não é uma qualidade, né? Você ficar olhando, tem que ser assim mesmo, pé no chão, vamos lá. E o importante é isso, né? Pro alcance que você tiver, seja 5 ou 100, que você tenha um bom retorno, e a gente tem tido, né, das pessoas, essas 5 downloads todos têm falado, que legal, eu gosto e tal. Mas também, só para concluir a história do desejo de grandeza, uma coisa que eu vislumbro é essa, assim, em algum momento receber mensagens de pessoas que a gente não conheça,
para que elas mandem esses áudios e a gente possa conversar sobre aquela memória que a pessoa está mandando. Então, acho que uma hora vai acontecer e aí, quem sabe, a gente consiga fazer esse podcast meio ao vivo, assim, meio ouvindo a primeira vez, né? Mas é muito gostoso quando a gente... Eu vou sentir falta, por exemplo, de pegar aquele áudio de 13 minutos que a pessoa manda sem pé nem cabeça e colocar numa ordem e pôr a musiquinha de fundo, escolher ali, entendeu? Então é gostoso desde essa parte, né, de pegar o bruto ali. E também é gostoso porque as pessoas que a gente pede, nem todas são comunicadoras, né? Exatamente. O Vinícius mandou uma coisa quase pronta ali, não teve que fazer nada, essa voz de locutor dele e tal. Mas as pessoas que a gente conversa normalmente falam: "Ih, Andrei, eu acho que não vai ficar bom". Aí você manda e fala: "Ó, eu editei, dá uma olhada". A pessoa fica: "Caramba, que legal, eu não sabia que ficava bom". Exatamente, né? Porque a gente às vezes tira um pouquinho os S, né? Os vícios de linguagem. A magia da edição. E aí a pessoa fala: "Caramba, até que eu gostei", ela fala assim. Só completando um pouquinho mais o que o Andrei falou, nós aqui no Vale do Jacareí, né? Não falo o Vale do Paraíba inteiro. Aqui muita gente não sabe, realmente não tem ideia do que é um podcast, né? E não tem o hábito. Não tem o hábito. Até minha esposa tava conversando com a irmã dela, né? Falando assim: "Nossa, o Dan gravou com a Andréia Sorvetão o podcast". Aí ela falou assim: "Mas o que é podcast? Como é que escuta? Como é que faz?" Esse é o nosso karma, né? Pois é. E isso, né, o nosso karma aqui em Jacareí, isso é o nosso comum, né? Porque ainda mais agora com essa invasão do podcast para o YouTube, né? Então aí você cada vez mais... Tá no YouTube? Não tá no YouTube. No nosso caso não ainda, né? O podcast já tem aí os episódios no YouTube, certo, Otávio e Vinícius? O áudio, né? O áudio. A gente tem alguns episódios especiais, que na verdade era pra ter mais, né? Que é o Vodcast Apresenta, mas o Vodcast Apresenta que a gente apresenta uma banda ou um cantor. Sim. Musical, né? Musical. E aí ele tem um formato de áudio, e aí na verdade é só o Vinícius e os músicos, né? Como eu fico cuidando de câmera, essas coisas, eu não apareço. E a gente tem essa produção junto com o estúdio do nosso amigo Marcelo Século, excelente músico e produtor musical. Então aí você vê ali, fala: "Nossa, o áudio do Vodcast é bacana", beleza. Aí você escuta o Vodcast Apresenta e fala: "Nossa, esse áudio é um áudio bacana". O outro é quebra-galho, que isso. Estúdio é diferente. A gente ainda quer em algum momento tentar fazer aí um bate-papo filmado, né? Mas aí a gente tem umas dificuldades, por exemplo, a coisa de falar uma música no final, já não vai poder entrar. Várias dificuldades, E aí tem isso também. Mas, né, projetos, né? Quem sabe, mais pra frente. Sim. Quem sabe. Tem que pôr pelo menos no planejamento ali pra ver se é viável ou não, né? Claro. Tá na pauta de sonhos, Mas, que fique de conforto aí para todos nós aqui e os podcasters que estão ouvindo. No outubro passado, que é o mês do podcast, né? A gente gravou com os podcasters grandes, consideráveis, assim. E todos foram unânimes. Ninguém sabe que é podcast. Então, se os caras que são grandes fala isso, quem somos nós, né? Exatamente. Não tem jeito. Então, eu com o episódio do Dia das Mães consegui fazer minha mãe ouvir. Isso já foi um grande avanço. E ela falou pra mim assim: "Que orgulho, né? Você é radialista agora". É isso, cara. É isso. Falei, a forma de explicar como é que é isso. É podcaster, mãe. É podcaster. Isso. Então, vai explicar. A minha mãe só ouve se tem os meus amigos de infância.
Se tem o Gustavo Sumida, ela ouve. Se eu trago um outro amigo de infância, ela ouve, que ela, né, tem aquela memória dela da gente criança lá, quebrando tudo a casa dela, né? Então, e a minha mãe, assim, ela nem sabe, mas o quanto eu já falei dela nos outros episódios, não foi só o de mãe, né? Nos outros episódios e tal, e aí... É até bom que ela não escute, né? Eu vou ter que ficar me retratando. Isso. Vou mandar só esse podcast pra ela vai ficar curiosa. Isso, manda vai pra ela. Vai maratonar tudo. Tudo. Fazer um corte, mandar pra ela só essa partezinha aqui. Ai, que beijo, mãe, beijo. Aquela escuta, né? Quem sabe. Isso. Bom, agora conta pra gente aí a referência de vocês, né? O que vocês ouviam antes de começar, qual que eram os podcasts aí de referência pra vocês. Vai, tio Dan, fala você que eu acabei de falar aqui, vamos fazer uma ordem aí. Bom lá. Pra mim, podcast sempre foi fonte de estudos, né? Eu tinha aliás, tenho ainda um palhaço que eu admiro muito e acompanho ele, que é o Márcio Balas, que ele tem um podcast chamado Balascast, né? E outra, o episódio dele é 15 minutinhos, é uma pirulazinha, assim, é sensacional você escutar, porque você tá ali esperando o ônibus, 10 minutos você escuta ali. Aí eu comecei a escutar o podcast do Primo Rico, porque não pela parte do investimento, mas pela fala de empresário, como é que ele coloca, tudo aquilo que ele montou, o que ele fez, e aí o Primo Rico eu escutei ele quase que inteiro, desde o primeiro até o último, tá? Hoje, agora, eu tô estudando um cara, acho que é um pouco conhecido no ramo do podcast, ele tem um podcast chamado Café Brasil, o nome dele é Luciano Pires, ninguém conhece esse nome. Não. Ele é novo, né? Passou, eu já troquei algumas mensagens com ele aí, até mesmo falando dessa referência, ele, calma, cara, consistência, vai dar tudo certo aí. Então, ele já deu uns likes no podcast já. É verdade, cara. Ele é muito acessível boa. Assim mesmo. Ele conversa, ele não responde na hora, né? Ele demora um pouquinho para responder. Mas você pede algum auxílio, alguma dica, ele responde. Ele é sensacional. Eu sou muito fã dele. Cara, tem um áudio dele que eu peguei o áudio só, não ouvi o programa inteiro, dele contando a experiência dele ouvindo Fred Mercury. Vocês já ouviram isso? Não. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu recebi, não foi nem por podcast, eu soube dele, fui atrás depois para conhecer, por causa desse trecho, né, desse pedaço do podcast, que ele conta como foi, e ele vai usando os trechos da música e falando quais eram as sensações, que ele tava com os amigos, o cara chegou com um disco. Tem até a ver com o Lembrei, assim, sabe? O jeito dele contar e falar das sensações dele ouvindo. É sensacional. Depois eu vou achar esse áudio e mando no WhatsApp de você. Demorou. Se der tempo, até coloco lá no site. Né? Legal. E eu confesso que eu tô naquele momento de busca de novos ouvires, né? Então eu tenho escutado muito uns meninos aí incríveis no tal de Vodcast lá. Muito bem, olha aí, Ai. E tenho escutado muita coisa ruim, muita coisa boa, muita coisa e assim, escuto um episódio até podcast de narração, de história erótica, eu tento pegar alguma coisinha ali que dê pra analisar, pra fazer, pra construir, pra montar alguma coisa diferente. E assim, eu tenho pesquisado bastante, tenho escutado muita coisa de diferentes áreas, diferentes sentidos. E tem podcast até de pompoarismo, gente, pelo amor de Deus. Caramba. Não acredito. Essa meu Deus do céu. Eu não tava sabendo, não. Aí, ó, quem não tinha referência, né, pode procurar aí, ó. Depois a gente coloca os links aí. Isso, pompoarismo, cara, meu Deus. Eu comecei a ouvir podcast meio como uma forma de informação, no princípio, né?
E tinha os podcasts semanais que eu gostava de ouvir, geralmente de esportes, né? Falando das notícias de esporte. Então, era meio um consumo de informação, mas depois fui explorando melhor esses formatos, né? Quando eu pensei no Lembrei, também tinha uma referência de histórias de pessoas, né? Então tinha lá o Mamilos, que é um podcast enorme, né? O podcast Vozes, que é da CBN, se eu não me engano, também foi uma referência. O GugaCast é um podcast de histórias também, que tem uma referência deles, né? Agora sim, falando de podcast de primor técnico, o podcast que eu fiquei mais impressionado foi o Praia dos Ossos. Esse eu falei para todo mundo. É um primor, assim. Ele é um podcast documental, né? Fala sobre um caso, mas ele vai trazendo várias camadas a partir do caso desse crime, né? Que é impressionante, assim. E a qualidade técnica mesmo. Os efeitos sonoros, as músicas, como que eles colocaram aquelas coisas ali, né? O podcast que eu não tava lembrando é o Eu Tava Lá, né? Que é também um podcast de histórias. Legal, muito legal. E agora o Dan falou do Márcio Balas, né? Do Balascast. Ele também tem uma pegada de histórias, né? Só que eu conheci o Márcio Balas quando ele não era famoso, né? Ele ainda era... Não era famoso, assim. Ele hoje não é um cara do mainstream, mas ele já apresentou programa na Band, no SBT, né? E quando eu fiz engenharia, quando eu era jovem, eu fui estagiário de engenharia numa empresa, e um dos processos lá dessa empresa era fazer uma integração entre os estagiários. E aí nós fomos para uma fazenda, um hotel fazenda, não lembro, acho que em Embu das Artes, em Bugaçu, tinha Embu na cidade o nome, né? Nós ficamos num hotel e o último, e claro, né, durante esse período, 2 ou 3 dias, tinham várias atividades, vários palestrantes, várias brincadeiras, jogos, né, para aquela coisa de integração mesmo. E no último dia o Márcio Balas foi, ele não era conhecido, mas ele fez jogos de improviso com a gente, foi divertidíssimo, né? Eu no final fui lá, falei com ele, falei, você vai para outra cidade, se eu arrumar pessoas para você fazer esse treinamento aqui, né, essas atividades que você fez aqui, você faz? Ele falou, faço, me manda aí, me fala, vamos manter contato. E aí na época, foi inclusive nessa época, a gente conhecia, o Dan acho que não participou por alguma questão de agenda, nós fizemos um treinamento com o Márcio, e ele veio aqui para nossa cidade, dormiu na minha casa, né, ele não teve hospedagem, né? Porque a gente fez um curso que era sábado e domingo. Antes mesmo daquela febre toda de improviso, ainda era no começo do Jogando no Quintal, que ele fazia, né? Que era um espetáculo de improviso de palhaços, e ele ainda estava, assim, começando essa coisa de dar cursos, né? Hoje ele já tem toda uma estrutura, e teve também, né? Aí veio cenas improvisadas, os barbichas, É Tudo Improviso. Mas isso foi bem antes disso, e antes de virar uma febre de internet, de mídia, né? E a gente se conheceu, claro que faz já também uns 15 anos. Lá hoje... em Jacareí de 1930. Exatamente. Hoje, se eu encontrar com ele, eu vou ter que fazer ele lembrar de mim mesmo, porque eu era outra pessoa naquela época, né? Mas assim, eu já ouvi episódios do Balascast muito marcantes e que me afetaram de uma forma bem parecida com o que eu queria colocar, né, para imprimir no Lembrei. Também tem o Boa Noite Internet, que eu gosto, que ele já é mais uma estrutura de texto, ele já é mais roteirizado, né? E aí vamos falar dos nossos amigos aí, né? Porque tem o Cusquices da Malta lá da nossa querida Melina, que a gente não pode deixar de falar, enfim. Aí, quando eu fui fazendo, fui conhecendo, né, outros podcasts e podcasters, que deve ser o que acontece com vocês também, né? Isso. De ir consumindo os amigos, mas o Escola Pública também é um que eu gosto muito, que a gente já participou, né?
E para quem está ouvindo aqui, já conhece, também estou lá no Press Start, que também são meus amigos, a turma que está fora do Brasil, e eu estou aqui para fazer o contraponto, né? A podosfera, além de ser rica em conteúdo para a gente consumir, também é rica para a gente fazer amizades, né? Sim, com certeza, com certeza. O Andrei já até entrou no próximo tópico aqui, falar dos seus outros projetos, né? Então, o Press Start, aí o Will, né? Um abração pro Will. O Will encontrou aí o Vodcast engatinhando ainda, né? É verdade, verdade. Bem nos primeiros episódios, entrou em contato, falou, tô querendo fazer. Na verdade, a gente já contou, né? Toda essa história no episódio 57 e no episódio 51, então vai lá. Vai estar linkado aí. Isso. Eu não vou me repetir aqui, né? Já faz mais de um ano já, né? O Press Start fez um ano agora, hein? Isso, então quer dizer, faz mais de um ano que a gente troca ideia, né? Sim. É isso. Isso que é legal. Parece que a gente se conhece desde Jacareí de 1930. Desde 1930, exatamente. Esse é o sentimento. É esse sentimento, é isso aí. Então, eu como falei lá no começo, né, eu devo ao Will essa coisa de adentrar a podosfera, porque foi a partir da iniciativa dele de fazer, né? Porque como eu sempre falo em todos os podcasts que eu participo, que eu sou muito bom de ideia, eu sou ruim de pôr em prática, então tem que ter um tio Dan do lado, tem que ter um Will junto para poder fazer a coisa acontecer, E o Will foi o responsável. Então, sobre outros projetos, eu tô lá com o Press Start, a gente também lança episódios quinzenalmente, e é essa pegada, né, de falar sobre brasileiros que estão pelo mundo, fazer entrevistas, conversar sobre amenidades também. Então, veio antes do Lembrei, né? O nosso Lembrei que tá aí quinzenalmente às terças-feiras, sou eu e o Tio Dan, que a gente já falou bastante aqui. Eu tô ainda bolando aí, maquinando um projeto de um podcast para conversar sobre filmes, sobre cinema. Boa. A dificuldade é essa. Preciso ainda encontrar um fazedor para estar no time. Porque ainda tá aí na questão da conversa. Eu tô até conversando com o Will para ver se a gente coloca como um produto do Press Start lá, mais um bracinho dele lá, né? Mas aí meio que sem querer inventar nada de novo, assim, sem querer ser vanguarda de nada. A ideia é conversar mesmo sobre filmes com pessoas que gostem de filmes. A ideia também é um pouco nessa pegada de memória afetiva. Vem aí em breve o nosso episódio de cinema, né? Filmes, eu lembrei filmes, mas esse outro podcast para falar de cinema, eu acho que vai ter essa pegada de falar sobre o filme do ponto de vista de quem assistiu, né? E não ficar falando das fotografia, do diretor, da direção de arte. Não, quais as impressões que você teve em relação a esse filme. Claro, se alguém falar mal de um filme que eu gosto, vai dar uma treta, né? E aí é pouco isso que a gente quer lá. E vamos ver se vai rolar aí, esse podcast até o segundo semestre deve estar no ar. Por isso que o Vodcast sempre gostou do Djavan. Ponto. Exatamente. Ponto. Essa piada do Press Start, tá, gente? Vocês foram roubo mesmo. Vocês foram dos inflamadores aí, falando, né, dos combustíveis aí que puseram fogo nessa. Mas eu realmente gosto de Djavan, tá? Não tô zoando, não. Tá? Deixa bem claro aí, eu sou fãzaço de MPB. Sim, é um ícone, né? Não vai me xingar, não, hein? Não vai me xingar, não. Eu não tô xingando. Porque o Andrei, ele é um defensor assíduo, ferrenho. Né? Exatamente. O Djavan é que as pessoas não entendem. Djavan e Paulinho Mosca, eles são parte da minha família, porque eles fizeram parte da minha educação musical, sentimental, entendeu? E aí eu me sinto como, sei lá, um parente deles. É bem isso. Boa. Eu não sabia que o Tio Dan tinha essa infinidade de projetos. Cara, eu ia perguntar, o Tio Dan, fala do Conta Aqui, que eu vi lá no seu Instagram e tal, mas tem
Tem muita Tem coisa um monte. aí, Você pega aí a GL Audios, que é a produtora, digamos assim, do Lembrei, velho. ela é uma fábrica de podcasts aí. Isso, Nada. mano. Tá igual Radiofobia, velho. Pois É é. o Dan Lopes. É, o Dan Lopes. Eu, diferente do Andrei, eu sou aquele cara que põe o carro na pista e vou trocando o pneu com ele andando, entendeu? Boa, Não, boa. não tem que pensar muito, não vamos fazer. Tanto que o Lembrei demorou um tempo pra gente. Aí conversa. Por culpa vem pra cá. Não, sim. Não. Aí fala, aí vem aqui, toma um café, aí a gente toma café, esquece de falar, pega o violão e toca. Ixi, E aí já. foi e tal, não sei o que. Eu não, vamos fazer, vamos, tal. E aí, nessa, eu fiz vários, né? Fiz um de memórias com meu pai, que é dos amigos dele, da época da GM, que chama As Histórias de um Boca Aberta, que é um time do meu pai que jogou bola junto, legal. agora só se reúne pra tomar cerveja, porque tá todo mundo velho, né? Então tem várias histórias ali. Tem que jogar bocha em vez de jogar bola. bocha, Futebol de exatamente. botão também. Futebol, exatamente. A gente no começo, há um tempo atrás, aí por falta de tempo, a gente parou também, que a gente fazia um podcast, eu, o Andrei e mais um colega daqui de Santa Branca, que era mais uma rodada que verdade. a gente falava da rodada, era um pocketzinho, sabe? Aquele, poxa, esqueci de escutar, não vi os gols, então você escutava o mais uma rodada, então tinha notícia dos 4 grandes, assim, bem, que cada um dava o seu ponto de vista, um dava aquela alfinetada no outro, porque um era outro, né? Tinha um Antes de Contar, que o Antes de Contar eu dei uma segurada, porque eu dei uma repaginada nele, que virou o Conta Aqui, né? Que é agora o meu podcast de contação de história, que isso aí eu fiz uma parceria com o Cris Santos, né? Lá da Brincadeiras e Jogos, que já é um outro produto maior, que já vem vinculado a um cara da educação física que é muito forte, que é o Thiago Aquino Paçoca, né? E então ele trouxe essa pegada da contação de histórias, né? E até falando um pouco mais dessa minha escuta em estudar, né? O Balas foi exatamente de eu estudar a linguagem do palhaço, e o podcast veio nessa mesma época, né? O palhaço sempre fala, nós temos que ter a escutativa. O Balas fala muito isso, né? Tanto que já tá marcado aí pra gente falar no nosso Conta Aqui com o Cláudio Tebas, né? Que é um dos palhaços que era do Jogando no Quintal, que também tá trabalhando com escutativa. Então são vários projetos que eu sou desses aí. Vamos jogar. Dá pra fazer? Vamos fazer, toca pra frente, a gente vai ajustando, vai arrumando, e esses são aí, eu gosto bastante. Maravilha. Eu vou procurar todos e linkar aqui, porque com certeza vale muito a pena ouvir. Exatamente. E aprender um pouco mais. Né? E uma coisa que eu vou até fazer um elogio pra vocês aí, pra nós também aqui. Eu tava conversando com o Paulinho Serra a última vez que a gente gravou, né? O Paulinho elogiou demais o Causos de Viagem, que a gente tem uma pauta do Causos bem marcadinha, assim, né? Viagens de infância, viagens inesquecíveis, para onde foi, lugares que foi, pessoas que marcaram nessas viagens aí. E o Paulinho falou, cara, eu não tô indo em podcast nenhum, mas eu gostei da proposta de vocês, né? Por quê? Os outros podcasts, a turma vai agora, por exemplo, os Flows da vida, aí, outras cópias que saíram do Flow aí, é todo um achando o podre do outro, metendo pau que não sei na onde e tal. E o Paulinho Serra falou, cara, o de vocês é leve, entendeu? Eu contei histórias minhas, eu não contei história dos outros, né? Sim, eu quero falar de mim aqui, entendeu? Eu não quero falar da treta que eu tive com tal cara. Então, continua nessa pegada. E a hora que ele falou, eu falei, cara, o Lembrei também tem essa coisa leve, né? A gente escutar, dar aquele escutar de nostalgia, de, poxa vida, vivi, olha, estive lá, poxa, fiz igual, entendeu? Quando a gente falou de comidas lá, que a gente falou das balas, dos baleiros, dos chocolates, então todo mundo teve alguma memória afetiva, e isso é bacana da gente construir. Sim, com certeza. Um adendo aí para novas produções. Acabou de sair um podcast original da Spotify com a Sara Oliveira e a Roberta Martinelli, que são duas mulheres aí que já estão na televisão há algum tempo e estão no meio cultural, né, também.
E o podcast dela chama Nós. E teve um episódio agora, o primeiro episódio saiu essa semana. E quando eu li sobre o formato, eu falei, não pode ser igual eu lembrei, não, porque a gente vai chegar lá ainda. E não é, porque não dá para ser, né? Por mais que a pessoa possa usar áudios também, nunca vai ser idêntico, né? E não também com essa proposta da memória afetiva. A proposta delas é parecida porque elas entrevistam duas pessoas que contam uma história delas, né? Então, nesse primeiro episódio, é um pai e uma filha que contam a história deles. E a gente percebe ali as percepções, né, de cada um, que é um pouco diferente. E elas conversam sobre as percepções delas em relação àquela história. Então, a proximidade que tem é nesse sentido. Mas o tom não é tão nostálgico e nem tão leve, assim. Às vezes elas vão tocar, eu pelo menos senti isso, em assuntos mais delicados ou questões que são mais profundas, e no Lembrei a gente tem uma proposta mesmo de ser mais leve, de ter ali uma conversa informal, uma coisa mais gostosa mesmo, né? E não tanto, claro que às vezes a gente comenta ou pincela alguma coisa ali do que a gente acha que seja mais sério, que possa falar, mas a ideia não é discutir profundamente, sei lá, o racismo estrutural, ou, né, o machismo no Brasil. A gente não tem essa pretensão. Pode ser que apareça, e já apareceu, claro, nas experiências das pessoas, né? Mas a gente não entra nessa questão. Então, esse podcast delas, né? Eu até mandei mensagem, foi interessante, porque me fez ter essa percepção. Falei, ixi, será que uma hora vai sair algum próximo do nosso aí, e aí vai acabar tirando um pouco o nosso foco, sei lá, fazendo a gente ter que mudar alguma coisa? Mas não, é isso que o Dan também comentou, de as pessoas estarem direcionando para um programa que fale sobre a história dos outros, ou conte a treta tal, de outra coisa ali e tal. É um pouco também do humor, conversa de bar, que a maioria dos podcasts tem, né? Uhum. E que acaba tendo audiência, ou sendo engraçado, né? Eu ainda acho que essa coisa de ser mais pessoal e ter proximidade com quem está ouvindo vale mais, né? Do que você só fazer rir, ou só querer divertir a qualquer custo, sei lá. Mas vamos em frente, né? Eu gosto muito desses podcasts que tem essa diversidade, que a gente consegue ouvir várias histórias e de pessoas de vários lugares, né? Então, eu ainda prefiro esse tipo de podcast. Enfim, a gente consome de tudo, né? Tô falando aqui, mas... Pior que é verdade. Não deixe de ouvir também, não, as bagaceiras. Até de pompoarismo a gente escuta. De pompoarismo, exatamente. Não, eu fiquei curiosíssimo, pra falar a verdade. Mas, ó, esse assunto que o tio Dan puxou aí, mas tá aqui, ó. Então, né, aí eu cara? Então. Otávio, deixa os meninos falar. Deixa os meninos, não abre a boquinha. Mas é um problema, né, isso daí, né? Mas deixa pra próxima. A gente tá falando de coisa boa, estamos falando do Lembrei, é isso que a gente tá falando. Isso, obrigado. Tudo isso é bom que o podcast vai crescendo na fala popular. Isso, Nesse podcast, aquele lá, isso. Nesse aspecto é bom, porque populariza a palavra podcast, aí as pessoas vão ver, e aí as pessoas algumas, né, vão começar a pesquisar mais podcast, e vai achar a gente e vai falar, pô... Eles vão falar... uma outra proposta, olha só, esse podcast aqui não tem nada a ver e é legal e tal. Eu quero ouvir podcast bom, aí vão encontrar a gente. Isso, digita lá, podcast bom. Isso. Encontra toda a nossa panela. Pronto, aí já é.
Bom, agora chegou a hora mais terrível do Voticast pra vocês e a melhor pros nossos ouvintes. Exato, isso. Que é a história inusitada, engraçada. Mas de história esses caras entendem, né? Não tem jeito, né? Então, não tem como. Vocês têm uma obrigação aí, pelo amor de Deus. É um legado aí a ser defendido. Bem nervosa mesmo, assim, vai lá. Meu Deus do céu, eu falei pro Dan que eu não consegui pensar em nada. Não é possível. Não. Não, porque vocês falaram de alguma história que envolvesse o podcast. Porque hoje a gente é um podcast novo, mas de repente a gente pode... De preferência, né? Mas de repente a gente tenta lembrar alguma história que possa entrar num lembrei que a gente não contou ainda, enfim. Mas o Dan é o contador de história, deixa ele começar, que aí quem sabe eu puxo alguma coisa da minha memória aqui, pra não ter esse peso, né? Vocês já carregaram aí, tem que ser uma história engraçada, sei lá. Eu pensei em histórias do podcast, né? Porque quando a gente começa, a gente não tem nem microfone. Eu só liguei aqui o computador, botei um fone de ouvido, abaixei aqui um programa e mandei bala, comecei a fazer. E a primeira pessoa que topou fazer comigo foi o John Faria, né? O John, amigo meu. Então, ele falou, Dan, vou te ajudar, vamos lá. Eu gravei com ele. E aí gravei, eu já sabia um pouco dele, estudei a pauta e tal, fiz algumas perguntas prévias ali, deixei tudo ajeitadinho, bonitão, tal, não sei o que, pau. E beleza, gravei, agradeci ele e tal, falei assim, não, ó, aí você já tava extasiado, assim, gostoso, já terminei de gravar, falei assim, agora eu vou tomar uma cerveja, amanhã eu sento pra editar. Aí chegou outro dia que eu sentei pra editar. Aí o que tinha? Não tinha nada, não tinha gravado, não tinha feito nada. Aí eu fiquei uns 3 dias, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Poxa vida, tal. Aí eu falei assim, bom, vamos perguntar. Falei assim, ô John, e aí, cara, você tá bem e tal? Pô, e aí, quando é que sai? Eu falei assim, então, sabe o que aconteceu? Assim. Aí ele virou, você já arrumou, já? Você tá preparado? Tô. Então vamos gravar agora, eu topo. Aí gravei e saiu, foi sensacional. Então, eu agradeço ele demais, assim, mas ele falou, ó, não tenho tempo, tem que ser agora, vamos fazer? Vamos, então vamos, liguei, tudo deu certo, e eu confesso que não foi a primeira vez não, viu? Eu vou jogar um podre na roda meu aqui, porque inclusive eu já passei esse BO pro Andrei lá, porque eu falei, Andrei, eu tenho medo de fazer isso de novo, que você não tem noção. Lá no Causos de Viagem, a gente gravou com a Patrícia Maldonado, né? Nossa. E a gente gravou em 2, como a gente grava pelo Zoom, né? Gravou 40 e depois gravou mais 10 com ela. Eu só tenho os 10 finais, os 40 iniciais eu não tenho, entendeu? Mas ela não quer gravar comigo. Ela falou, não, semana que vem eu gravo. E aí, cara, o material da primeira parte da Patrícia tava incrível. Porque tinha causos dela com o Luciano do Vale, tinha Fórmula 1, isso aí entendeu? É impagável, velho. Entendeu? Só ficou na minha memória. Então, pra mim, cara, esse pra mim é o maior perrengue, maior história inusitada aqui de todas, né? Bom, quem sabe eu vou mandar esse áudio aqui pra Patrícia. Patrícia, por favor, grava com a gente de novo. Pelo amor de Deus, por favor. Esse é o preço de você criar um formato com pessoas conhecidas, né? Exatamente. Já aconteceu com a gente, tanto que a gente todo santo Voticast, a gente testa a gravação. É isso, porque já aconteceu. Já. No final, eu dei uma percebida, eu falei, nossa, mano, não tá gravando. Não, e o pior é, se a pessoa é muito, né, compromissada, ou tem, de fato, um grupo de fãs, ou muitos seguidores, depois ainda fica te cobrando, né? E aí, quando é que vai sair? Então, o nosso problema era, essa pessoa estava no Japão. Eita, nós. Ainda bem que o cara foi muito gente boa. Foi muito gente boa. E acabou de gravar. Gravamos em seguida.
Ai, que sensacional. Que sorte, E ficou da hora. E ficou da hora, Que bom, velho. que bom. Inclusive, é o episódio que o Will escutou e entrou em contato com a gente, ó. Foi esse episódio. Que legal, tá vendo? Tudo se Verdade, conecta. cara. Era amigo em comum, né? Dele. Thiago Alves. Putz, verdade. Olha que doideira, mano. Doideira mesmo. Tanto que agora, quando eu gravo Lembrei aqui, eu faço backup. Sim. Quando eu gravo causos de viagem, eu gravo daqui. O Coxa grava lá de São Paulo. Então a gente tem 2 gravações simultâneas ao mesmo tempo, Sim, né? Tem que ter. O Conta Aqui ao vivo, então, o Conta Aqui não dá nem pra errar. É na paulada. Vamos que vamos e acabou, já tá na internet, então é mais fácil. Sim. Mas esse da Patrícia Maldonado eu choro até hoje. Não, eu Patrícia, imagino, vamos subir uma hashtag Meu Deus. Patrícia grava de novo. Grava, por favor. Alguma coisa assim, velho. Deu uma curiosidade pra ouvir se os 40 minutos ficou pra trás. Nem te conto. Nossa, cara. Tô chorando aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tô chorando. Se quiser mutar o microfone, a gente entende. Entende. Não, a gente entende. A gente entende a sua dor. Vai lá, Andrei. Né? Tem meu pai. Tava pensando ele tá achando aqui... que ele vai escapar, cara. Não, eu tava pensando aqui, caramba, eu vou falar o que de podcast? Não tem, eu consegui pensar aqui em alguma coisa, porque... já sei, vou te ajudar. Fala alguma treta lá do pré-start. Isso. Conta aí. É bom você puxar isso, Otávio, porque, eu e o Andrei aqui, quando a gente, não sei vocês aí também, né? Às vezes a gente não entra na mesma sintonia. Agora já encaixou, foi. Mas imagina ter um podcast que tem umas 6 pessoas, 10 pessoas e todo mundo fala, deve ter treta pra caramba, né? Aquele especial que vocês fizeram aí também, que tem 150 podcasters aí também, ó, aquele deve ter Não, dado. aquele eu só deixei, só. Como foi gravado com antecedência, aquele lá, eu mesmo me tratei. Eu falei, Otávio, vai dar ruim, todo mundo vai falar, não liga. Deixa rolar, aproveitou, se não aproveitar, apaga. E vida que segue. Então já vim com mantra. E aí chegou na hora, eu tava tranquilo. E já bate aquela coisa, né? Pô, por que o cara falou mais do que eu? Pera aí que eu tenho que falar alguma coisa também, né? Bom, o Andrei, agora a fofoquinha. O Andrei ficou assim, ficou hashtag chateado. Ficou, o Andrei. Mas aí Jacareí tava sem energia. É que teve o Armagedon lá, eu né? Eu me conformei com isso. O Dan vai lembrar desse dia que pegou fogo numa estação. Eu tava com eles, como a gente tá fazendo aqui, e acabou, não tinha internet, não tinha nada. Aí eu liguei o celular e não sei o que. Aí eles já estavam falando de um negócio que eu já não sabia mais o que era. Aí eu falei, já era, não tem jeito. Não, mas esse ano vai ter de novo e a gente vai ter que aumentar essa família aí. Colocar o tio Dan vai entrar aí. Colocar a Lene, que não tá. É verdade, cara. A Lene. Colocar também todo mundo aí. A Lene é um ícone do esporte, cara. Pois é, a gente não sabia disso. Então, tem que pôr. A Lene também é uma ouvinte do Lembrei, eu tô na espreita pra ela mandar um áudio pra gente. A gente lançou o último agora, que foi o de esporte, mas já tava gravado há um tempo, então não teve como encaixar ela, porque seria ideal, né? Verdade. A Lene é aquela que vocês vão gravar com ela aí os perrengues do trabalho? Vocês gravaram aí um... Não, ela tem que gravar, tio cara. Tá vendo? Ó, eu tô curioso. Cobrou. Ó, se vocês não gravarem, no dia que eu tiver com ela, eu vou falar, conta, porque agora eu tô me coçando, tô perdendo os cabelos aqui, ó. Então esse era o objetivo mesmo. Eu fiquei pensando aqui em alguma história porque a gente mudou o jeito de fazer o Lembrei, depois que começamos a falar muito e ficar com muito tempo, e eu falar pra ele, corta o que eu falei, não tem problema. Então a gente pega ali os áudios e entre os áudios dos convidados, a gente meio que coloca ali, não é uma pauta, mas pelo menos um guia ali, né? Cara, um tópico. Nossa, eu estava esquecendo a palavra tópico. Pelo menos um tópico ali para guiar a conversa. E aí a gente cronometra para não deixar rolar muito. O que acontece às vezes quando acaba um episódio? Putz, não contei aquela história do dia que aconteceu tal coisa. É normal. Entendeu?
Eu vou contar uma história aqui que eu acho que não vai ter como entrar no Lembrei, porque não tem. É uma memória até afetiva, mas uma coisa um pouco embaraçosa. Então o lugar certo é aqui mesmo. Eu não sei em que momento que ela se encaixaria, não lembrei. Não sei que fosse, sei lá, uma confusão de família. Talvez podia entrar nisso. Eu tava assistindo, como um bom nostálgico que sou, o canal Viva é um canal que eu assisto algumas coisas de vez em quando, né? E essa coisa de novelas antigas lá tem bastante, né? E eu fui ver um episódio lá do Salvador da Pátria, novela de 1989, nosso querido Sassá Mutema. Isso, velho. Eu assisto também, então, eu sou fã do Viva. Eu gosto de ver, assim, as diferenças, né? Porque, apesar do tempo, da imagem, até mesmo, né, das coisas serem muito diferentes, as tramas e as questões, às vezes, são atuais, né? Então, a gente consegue, apesar do distanciamento, perceber algumas coisas que não mudaram tanto, né? E aí, uma das coisas que me intrigou um pouco dessa distância era, assim, muitas crises de ciúme, como se o relacionamento, né, a coisa afetiva de um namoro, de um casamento, fosse a coisa mais importante do mundo. Claro que as novelas atuais também exploram um pouco disso. Mas eu confesso que estranhei um pouco, assim, achei muito eloquente, assim, mulheres muito ciumentas, homens muito sabichões, muito, sabe, perspicazes. Acho que talvez hoje não caberia muito mais essas questões, não. Mas eu lembrei de uma história que aconteceu, que foi com a minha mãe e com meu pai, né? Vendo essa história, eu fiquei pensando, quando ela passou, eu tinha 9 anos. E aí fiquei pensando como eram os adultos nessa época. Talvez eles fossem mesmo, a relação fosse mais forte, essa coisa do ciúme, né, e tal. E eu lembrei, assim, de uma crise de ciúme da minha mãe, que eu fui o pivô desse acontecimento. Nós fomos juntos num dia para um baile. Eu, meu pai, minha mãe e uma namorada minha da época, né? E aí, no baile, a gente foi no carro do meu pai, tudo. Na volta do baile ficou calor, né? Porque a gente tinha dançado e tal. E essa namorada tirou a meia calça e deixou ali no carro do meu pai. E aí teve um dia depois, ou 2 dias depois, a minha mãe achou essa meia calça no carro do meu pai. Nossa, cara. E aí... Eu acho que nos dias de hoje ia ser complicado isso aí. Não, óbvio que sim, né? Eu tô falando só porque o que me fez lembrar essa história? A novela, que eu falei, minha mãe, crise de ciúme, e aí eu lembrei disso. E aí, a coisa ferveu, né? De quem é essa meia calça? E imagina o meu pai, coitado, ele não sabia de quem era. Ele não sabia como é que ele foi parar lá. E o meu você pai... não sabe explicar, fica pior ainda. Exato. Nossa, e assim, cara, que rolo. E o meu pai, ele nunca foi um cara, como eu disse, perspicaz, que nem o Francisco Coco, o Tarcísio Meira, daqueles papéis que tinham muitas mulheres, que tomavam uísque com 2 cubos de gelo, né? Aquela coisa. Meu pai nunca foi esse tipinho. Pelo contrário, eu brinco com a minha mãe que o meu pai traía ela com o trabalho. Ele sempre trabalhou e o prazer dele sempre foi trabalhar, sabe? E aí eu imagino meu pai sem saber explicar de onde saiu a meia calça. E a coisa fervendo, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito... Sanguínea, totalmente. Minha mãe era terrível. Ainda, né? E falando, eis que eu chego em casa, no auge da conversa, e eu vi a cara do meu pai assim, tentando falar. Me ajuda, por favor. E aí, eu ainda bem distraído que sou, já tava achando que era alguma briga comum deles, alguma coisa, e aí ela... com a meia calça na mão, assim, e aí eu salvei meu pai. Eu falei, me dá aqui, foi ela que tirou a meia calça no carro na volta. E o meu pai, foi ela que tirou. Isso, com um alívio, assim. Aí, e assim, foi de fato o que aconteceu, mas
a minha mãe ainda deu uma hesitada, assim, achou que eu tava comprando. Defendendo. Exatamente. Não tem jeito, né? Até... Ela vai ficar uns dias ali, #chateada. Exatamente. Né? Aí a gente combina. Não, vai lá em casa um dia com essa minha calça preta pra ela ver que é sua. Aí ela vai falar, essa menina é cúmplice. Ela é. E nessa mesma época, eu já, só pra encerrar, eu lembrei agora também, você vê, isso é muito comum do podcast, lembrei. Assim que a gente faz, sabe? Põe a pauta e aí vai lembrando. Nessa mesma época, teve um dia que essa mesma namorada foi dormir em casa, né? E levou como a minha avó dizia, uma muda de roupa, né? Pra ficar em casa, pra trocar de roupa e tal. Na segunda-feira a gente se encontrava na faculdade, que a gente estudava na mesma cidade, mas no mesma faculdade, né? Então eu encontrava com ela na volta da faculdade. E aí eu levei a muda de roupa dela dentro da minha mochila da faculdade pra devolver pra ela, que ela tinha esquecido em casa. E aí a gente foi fazer um trabalho em grupo, né? Na época eu fazia engenharia e eram só homens, né? Na hora de puxar ali o caderno de dentro da mochila para fazer o trabalho em grupo, sabe o espiralzinho do lado do caderno? Aquele último que fica com um ganchinho assim, ele enroscou na alça do sutiã dela, assim. Essa já veio vindo, já. Essa história já veio vindo na imagem. Aí a hora que eu puxei, veio aquele sutiã, por sorte não era assim lá, nada demais, mas era um sutiã, né? Sutiã no meio de sutiã, uma aula de engenharia. De engenharia de química lá, era uma aula de química que a gente ficava numa bancada assim. Se fosse uma aula de pompoaria, mas... Não, pois é, tudo se conecta. Mas aí, do mesmo jeito que veio da mochila, voltou. Eu joguei de volta. E aí eu olhei assim, um olhou pro outro, eles não me conheciam, não tinha intimidade. Vixe, eu não quis explicar igual eu fiz com meu pai, não. Eu disse, deixa quieto. Acho que eu acho que ele vai trabalhar depois da faculdade. Exatamente, até hoje eles devem deixar. Esse cara aí foi lá pra avenida. Sabe do episódio que a gente contou, que tem uns trabalhadores aqui perto da minha casa, então... Sim, já até mora pra lá. Pra esses caras, eles acham que eu tô aqui entre eles também, com o sutiã. Ai, maravilhoso. Cara, eu queria ser da sua sala nessa época. Então... Maravilhoso. Não ia ter perdão, não. Eu já ia te zoar tanto, cara. Nossa. Não ia ter estranho. Eu jamais iria esquecer. E vocês não sabem, eu acho que eu não quis dizer também, olha como a cabeça da gente funciona. Não quis dizer assim, é da minha namorada, para os caras também não ficarem olhando para ela quando estivesse comigo, pensando. Não, tá certo. Eu vi o Os caras vão ficar cobiçando. Faz sentido. Coisas de menininhos, machistinhos, né? Mas acontece. Pois é. É verdade, não tem sentido, verdade, tá certo. Ai, gente, pois é, tá vendo? É melhor ficar com fama de trabalhador do que... Pois é. Que é a imagem mental dos amiguinhos. No meio do podcast, lembrando de coisas, mas essas não vão entrar no Lembrei, foram exclusivas aqui pra vocês. Não, foi boa. Foi excelente, foi, eu diria. Todas se tratando de roupa íntima. Sim. Isso. É muito boa. A sorte do meu pai é que meia calça não pega nada, assim, a única coisa assim, ele não podia dizer que era de um cara que trabalhava com ele, porque ia ter que dar mal. Isso, mas não foi um sutiã, por exemplo, que ia ser muito pior pra ele, tadinho. Ia ser muito pior, muito pior. Pra tirar um sutiã requer um certo, né? Não é simples, até um momento diferente. É um momento diferente, exatamente, isso aí. Muito bom. Como é que chama o seu pai? Meu pai é Jacó, né? Mas é com B mudo. Hoje mesmo eu fui na farmácia com ele, o cara leu, falou Jacob. Aí eu falei, é o Jacob lá do... Eu já ia falar isso, eu ia falar, Jacó com B no final é Jacob. Um abraço aí pro seu Jacó. Isso. O homem da minha calça. Tadinho. Coitado. Eu lembro da cara de aflição dele na frente da minha mãe. Imagino. Coitado do seu Jacó, cara.
Bom, é isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas calma aí, porque você ainda pode nos acompanhar lá no Instagram, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. E também estamos disponíveis lá no iTunes, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser, além do nosso site voticast.com.br. E para você que está nos ouvindo aí, curtiu o programa? O que você achou do programa? Manda aqui uma ideia de pauta, manda um salve, mande uma mensagem pro Voticast. Qual que é o e-mail, Otávio? blá@voticast.com.br. É isso aí, blá@voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer os nossos convidados de hoje, Tio Dan, Andrei. Foi um prazer falar com vocês. Rimos muito, hein? Sim, com certeza. Que delícia, foi sensacional. Obrigado aí pelo convite, pelas risadas, né? E galera, vai lá, continua acompanhando o Lembrei lá e pode olhar os outros trabalhos do Tio Dan também. Exato. Vão estar todos linkados aqui no site, então se você está ouvindo em algum agregador, vai lá no podcast.com.br, na capa ali, que vai estar o Tio Dan e o Andrei, entra e vai estar tudo linkado lá. Boa, gente, obrigado aí também pelo convite, né? Eu sou suspeito para falar o quanto gosto de vocês, a gente tá sempre junto, sempre recorrendo aí de uma forma ou de outra ao apoio, ao talento de vocês. Para quem não sabe também, no encerramento dos nossos episódios, quem narra ali os créditos é o Vinícius, então tá cara, tudo lá que também. honra, hein? Então tá tudo aí, nós estamos juntos e misturados. E claro, né, para quem tá ouvindo aí, os ouvintes do Voticast que não ouviram, lembrei ainda, faço aí esse apelo, nos dê uma chance de conquistar seu coração. Já conquistou. Quem sabe, né, daqui a um tempo a gente esteja aí comemorando 1 milhão de views, como a gente falou, de downloads, não é views, é downloads, né? Downloads, isso aí. Exato. É logo ali. Tomara. Pertinho. Só perseverar aqui. Isso aí. E então os links do Lembrei, redes sociais, tudo linkado aí. Também a gente vai linkar aqui o Press Start, o Dropzilla também, do nosso querido Reni, que teve um programa com ele, né? Episódio 79. Vocês estão caminhando pro episódio 100, hein, gente? Então, tá chegando. Cara, tem que fazer Não tem nem roupa pra isso. Maravilha. Não tem nem roupa pra isso. Ai, cara. Mas é isso então. Vai lá, confere todos os links. Tá lá, é só clicar, gente. Vocês não vão nem procurar no Google. Não tem trabalho nenhum. É só ir lá e clica. Só dá um tique lá, vai lá. E fala da gente lá no Lembrei e vai ser muito legal. Ouçam o Lembrei que, repito aqui, é uma terapia pra mim, pessoal aqui. E me ajuda a lembrar de coisas que, nossa, eu sou muito ruim de memória, então tinha coisas escondidas ali, eles vão trocando a ideia e eu entro na viagem ali e começo a lembrar das coisas que eu muitas vezes não lembrava mais. É esse carinho aí que a gente tem por Lembrei. Eu citei isso, não lembro qual episódio que foi. Eu falei que o Lembrei, pra materializar na cabeça aqui, uma forma que eu acho dele, o Lembrei, ele é aconchegante. Isso. Não é? Cara, é isso aí. Essa é a palavra. Ele te abraça, exatamente isso. Lembrei. Que bom. Uma das propostas é essa. A gente quer essa proximidade, que é o aconchego. Exatamente. Vocês atingiram já no primeiro. Já. Então é isso. Querido ouvinte, vai lá, ouça, curta, compartilha e até a próxima semana. Valeu!